Então, a gente já falou sobre diversas coisas, né? E sobre a questão de Maomé, de alguns filósofos islâmicos, né? Fiz isso nos últimos vídeos. A gente falou sobre os filósofos escolásticos. Existem algumas coisas que devem ser ressaltadas, por exemplo, existe uma, existe uma contenda, na verdade, não ao mesmo tempo, mas dentro da doutrina católica, vamos dizer assim, entre os mestres católicos escolásticos, né? O que é mais comum é o molinismo e o tomismo, mas existe Duns Scotus, né? Que ele vai rejeitar diversos ensinos de Tomás de Aquino pelas implicações lógicas do ensino, né, de Aquino. Ele vai atacar porque o ensino tomista vai acabar sendo uma pedra de tropeço para algumas doutrinas católicas, né? E o dos Coutos, então, ele vai acabar confrontando aqui. Então, existem essas rixas dentro da Igreja Católica. Então, a metafísica da Igreja Católica ela é basicamente tomista, basicamente aristotélica, com algumas divergências que são, vamos dizer assim, pontos onde eles vão aceitar essas divergências entre eles. Como a Igreja Católica ela não tem uma base epistêmica totalmente dedutiva bíblica, então aquelas doutrinas, se elas concordarem com as confissões e credos da Igreja Católica, elas são toleradas ali dentro daquele meio. Você tem também, além dos Coutos, o Molina. O que acontece? O molinismo ele surge, tá? Com os jesuítas, depois da Reforma Protestante, após muito debate, os escolásticos reformados, embora o aristotelismo ele é algo pagão, obviamente, algo não cristão, no sentido de metafísica e epistemologia, a gente não rejeita a lógica de Aristóteles, porque a lógica de Aristóteles nem é dele, né? É um padrão de pensamento racional, falando em silogismos, né? A lei da contradição, alguns chamam de não contradição, enfim, a lógica do terceiro excluído e diversas coisas ali. São coisas que já existiam dentro da filosofia. Aristóteles é conhecido como o pai da lógica, mas ele nem pode ser porque a lógica é uma estrutura da mente humana feita à imagem de Deus, né? E ela vem porque Cristo ilumina todo o homem, né? Ele então pensa de maneira lógica, ele é feito para pensar estruturalmente logicamente, de maneira lógica, né? Então você tem ali o molinismo surgindo depois da reforma como uma espécie de tentativa de refutar a doutrina calvinista em específico, tá? E com padrões aristotélicos também. Ah, mas o molinismo é aristotélico também. Como eu já disse aqui, a ideia dos mundos possíveis, ou dos mundos de possibilidade, ela advém de diversas coisas, da ontologia humana, da perspectiva humana das coisas, né? Baseado nessa perspectiva humana e na experiência humana, que Doivert vai chamar de experiência ordinária, ou vamos dizer assim, do nosso contato com a realidade, vai surgir então essa doutrina molinista. E ela tem uma base bem forte, bem sólida em Aristóteles, na ideia de responder às questões epistêmicas. Por exemplo, haverá guerra amanhã, né? Um exemplo, haverá guerra amanhã, amanhã está marcada a guerra, né? Mas pode ser que, eu já falei isso várias vezes, haja uma tempestade, que um lado envie uma trégua, enfim. Então, embora a guerra esteja marcada para acontecer amanhã, a batalha, né? Essa guerra, ela pode não acontecer. Isso na perspectiva humana, mas isso nunca, de maneira nenhuma, vai ferir os decretos de Deus. O fato também
de Jesus, por exemplo, ter autoridade para mandar vir 12 legiões de anjos, né, impedir aquela prisão dele, não significa que isso invalidaria o decreto de Deus e que não aconteceria. Isso só demonstra uma ontologia, só demonstra uma questão ontológica, uma questão de visão humana, de possibilidade, também da autoridade do próprio Cristo, né? E vamos dizer assim, porque Deus sempre responde a Cristo, né, em oração. Mas senão onde vem? De uma lógica baseada no decreto de Deus, mas dentro de uma visão humana. Diversas vezes Cristo, que tem dupla natureza, fala nessa perspectiva. E não é errado a gente falar nessa perspectiva. A gente pode dizer que recebemos a Cristo, a gente pode dizer que aceitamos a Cristo, no sentido de recebê-lo, né? Ou acolhemos a palavra de Deus, né, com mansidão, como diz Pedro. Mas isso de maneira nenhuma é uma leitura metafísica, é apenas uma descrição de como as coisas funcionam dentro da nossa ótica humana. Isso eu já trabalhei. Então o molinismo ele vai surgir com essa lógica, né, com essa ideia, e a lógica modal, né? Ele vai dar vamos dizer assim, um pano de fundo. Isso influenciou, como eu já disse, também diversas linhas de não só de pensamento, como também a cultura, também hoje filmes, séries têm essa base, né, de Molina, dos mundos possíveis. Outros textos que são usados pelos molinistas, que é importante eu falar aqui e dar para você a refutação. Por exemplo, quando Davi, lá no livro de Samuel, ele se refugia de Saul em Keila, na cidade de Keila, ele usa Urim e Tumim para perguntar para Deus se os cidadãos de Keila o entregariam a Saul. Ou seja, em tal situação, naquela circunstância, eles entregariam ele a Saul, e Deus responde sim. Então Davi ele foge dali. Com essa ideia, os molinistas defendem, tá vendo? Há uma possibilidade aqui, Davi poderia ficar ali, os cidadãos iriam entregá-lo, e Deus conhecia esse mundo de possibilidade. A questão é, Deus saber o que aquelas pessoas fariam naquele momento não significa que Deus não decretaria as ações ativamente daquelas criaturas, e também não significaria que Deus não decretou que Davi perguntasse a ele, por meio de uma revelação especial, era Urim e Tumim, se eles entregariam a ele. Também não significa que Deus não havia decretado que Davi fugiria, e usando todos esses meios iria fugir. Então, é uma questão meramente humana, uma ótica meramente humana, e uma maneira humana de falar. E Deus, na sua linguagem conosco, né, ele usa essas expressões muitas vezes, esses meios. Mas isso não implica em um indeterminismo, uma liberdade libertária, ou uma liberdade não libertária, no sentido de ser livre do decreto de Deus, ou no sentido de que a ontologia da criatura demonstre que ela tem um poder de causalidade dentro dela, que é o que defendem aqueles defensores da causalidade secundária. Não é porque Deus sabia o que eles fariam em tal ocasião, que Deus não iria, por exemplo, ter decretado que as ações deles de maneira eficaz, o que a causalidade agora ficou especificamente nas mãos deles, ou que Deus estaria de mãos atadas, né, de acordo com a natureza deles. Isso aí, obviamente, é ridículo. Outra coisa que se defende, baseado nessa ideia, é que para eles, um exemplo que é muito usado é o exemplo do dado. O dado ele tem 6 faces. E essa ontologia dele, né, de ter do número 1 ao 6, eu estou usando um dado de 6 faces como exemplo, né, mas eu poderia usar outros. Essa ontologia dele é demonstrada para não só os mundos de possibilidades, mas a ideia de que exista uma ação, ou que as ações deles, né, sejam, vamos dizer assim, apenas dentro vamos dizer assim, mantidas ontologicamente, e
elas não sejam eficazes, né? Então, para o molinista e também para alguns calvinistas escolásticos, é como se Deus atualizasse o ato da criatura. Então, sabendo que a criatura pode fazer em tal ocasião, por exemplo, vamos supor que o ladrão ele pode te roubar e te matar, ou ter medo por algum motivo e fugir. Essas são as 3 possibilidades, a ideia do dado ali. Nós tem 6 possibilidades, mas vamos usar essas 3, por exemplo. Então, Deus apenas move essa criatura e ela então decide qual ato, dá forma a esse ato. Ele te rouba e te mata, ou ele só te rouba, ou ele te bate e foge, ou ele, entendeu? Faz todas essas coisas, mas ele que vai decidir o que vai fazer contigo. Teve uma interrupção aqui, mas vamos continuar. Então, o que acontece? Essas possibilidades do ladrão poder fazer essas coisas são mantidas e a decisão é dele. Então eles vão dizer que Deus dá forma ao ato. Isso aí eu já ouvi de escolásticos reformados, como Tourinho, também. Mas isso advém, obviamente, da ideia de mundos possíveis, aquela questão toda que eu falei, da questão da ontologia, etc. Então o que Deus faz? Deus remove os atos da criatura, ou seja, a criatura não vai fazer, por exemplo, ele vai impossibilitar o ladrão de te roubar e te matar, vai impossibilitar o ladrão de ter medo, vamos supor, nessa possibilidade que ele decretou, e vai impossibilitar o ladrão de fazer outras coisas, ele vai atualizar o ato do ladrão apenas poder te roubar, de maneira decretiva. Então esse ato ele mantém, mas o ladrão dá forma ao ato, ele energiza o ladrão escolhe dessas possibilidades apenas o ato de te roubar, pelo decreto de Deus. A questão é, o que torna seguro esse ato do ladrão te roubar, dele tomar essa decisão específica e não as outras, né? Então esse remover o ato não é para eles remover a ontologia, ok, não tem problema com isso, mas o que garante que ele fará X e não Y, né? Deus removeu os atos dele poder te roubar e te matar ou fugir, etc. E ele manteve, atualizou o ato por decreto que ele iria fazer esse. Isso aí é obviamente um absurdo, né? Que não tem uma explicação lógica. Deus apenas atualiza esse ato, o ladrão dá forma a ele. Mas mantendo as possibilidades, o ladrão, como que decidiu só esse ato? Por decreto, mas como? Ele fez livremente, Deus só energizou. Impossibilitou os outros atos, como? Deu um branco na cabeça dele e ele só pôde fazer esse? De qualquer forma, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que Deus decreta que o ladrão se mova para então ele escolher entre 3 atos e depois Deus remover os outros. Não existe essa explicação na Bíblia. A Bíblia diz que Deus colocou no coração dos reis da terra que deem poder à besta. A Bíblia também diz que Deus dirige e determina os nossos passos. Que Deus faz todas, absolutamente, as coisas. Efésios 11. Então, esse tipo de visão ela é puramente baseada no empirismo, baseada na experiência sensorial. Entendeu? É baseada na experiência sensorial. Porque o ladrão, então, tem a possibilidade de fazer X. Então, Deus move ele de acordo com a sua natureza. Então, ele vai fazer X. Porque Deus remove a possibilidade que ele também tem de fazer Y, K, isso não existe, tá? Isso é algo antibíblico, algo contrabandeado para dentro da Escritura, onde tu não tem uma explicação muito racional para esse tipo de pensamento, né? Além disso, existe o risco também, não só o risco, como um fato, de você remover a glória de Deus. Porque Deus é glorificado, porque por meio dele são todas as coisas. Inclusive, Romanos 11 está falando do endurecimento dos judeus. Se Deus não é aquele que ativamente endurece o coração das pessoas, já não é por meio dele que os atos maus, como o endurecimento do coração das pessoas, acontecem. Então a conclusão lógica que é glória a ele por esse endurecimento não existe. Isso removeria a glória de Deus como fulcro ou base metafísica daquele ato maligno. Mas isso não existe isso, né? A sabedoria de Deus endurecer essas pessoas para o seu propósito iria basicamente
desaparecer. Esses são diversos motivos e diversas refutações desse tipo de escolasticismo reformado, que tem uma base molinista e tomista também, uma base aristotélica na verdade, né? Embora eles não queiram ser reconhecidos como molinistas. Existe gente dentro da teologia reformada que dá base para esse tipo de pensamento? Existe. Diversos pós-reformadores ou reformadores de segunda leva trabalharam essa questão aí que eu estou falando. Mas isso não significa que eles estão certos. Nós não somos obrigados a concordar com eles sobre isso. Nós temos que crer no que a Escritura diz. E existem reformadores e pós-reformadores que vão discordar totalmente dessa ideia, como Martinho Lutero, como diversos outros que vão rejeitar essa lógica modal baseada na experiência empírica para abordar a doutrina dos decretos de Deus, né? O próprio Jonathan Edwards é um exemplo. Então, nós temos que não simplesmente chancelar esse tipo de pensamento porque Turrentini ou porque Vermigli ou outros reformadores ou pós-reformadores pensavam dessa forma. Não é assim que nós devemos trabalhar nossa teologia. Aliás, nós devemos manter uma posição totalmente bíblica sobre a doutrina dos decretos e a metafísica principalmente. E agora eu vou falar sobre outra questão que é importante você saber. A distinção entre metafísica e a doutrina dos decretos de Deus. E existe. A metafísica fala sobre o ser das coisas e como as coisas acontecem em geral. E a essência das coisas, etc. Né? A natureza delas, enfim. Já a questão dos decretos é falado sobre o que Deus estabeleceu que acontecerá. Então é possível que uma pessoa tenha um decreto totalmente ativo, vamos dizer assim, e não existe na mente ideia um decreto que não seja ativo, mas uma metafísica dessa forma que eu falei, onde Deus apenas mantém o ato que ele quer, atualizando esse ato, impossibilitando o ato que ele não quer que aconteça no mundo, como a ideia dos mundos possíveis, ok? Então, isso é risível, mas eu tenho que falar de uma maneira séria por ser uma aula didática, okay? Dá uma vontade de rir, mas enfim. Então, existe uma ideia de que o decreto ele é totalmente, vamos dizer assim, sempre positivo, porque Deus estabeleceu esse futuro. Então esse futuro é certo. Mas a metafísica, ou seja, como Deus faz isso, como eu venho explicando aqui, é diferente. Então já não é algo ativo quando Deus decreta o mal, já é uma coisa como se fosse uma permissão, né? Mas na verdade uma energização da criatura para agir de acordo com a sua natureza e o estabelecimento de por meio dessa causalidade que ela tem inerente dela, ela faça X ela própria. Então ela própria dá forma a esse ato. Isso é usado para defender isso o texto de Atos 17, 28, que diz, né, porque nele nos movemos, existimos e somos, né? Eles vão dizer que então ali a palavra é produzimos o nosso próprio movimento, né? A ideia de nos movemos. É interessante porque se isso for levado em últimas considerações, Paulo também está dizendo ali, usando um texto de um poeta, filósofo grego, que nele nos movemos, existimos e somos. A nossa existência, nós produzimos a nossa própria existência, ou nós damos forma à nossa própria existência, ou colocamos a nossa vida, vamos dizer assim, em continuidade. Jesus diz que não podemos aumentar nem um côvado a estatura da nossa vida. Quem dirá mover a nossa vida para lá ou para cá? O Senhor dirige os nossos passos. Provérbios 16, 9. Então, nós temos esse tipo de pensamento dentro dessa linha de raciocínio, onde a criatura está dando forma àquele ato, de maneira que assim, de acordo com eles, a responsabilidade moral é da criatura. Então, para que a responsabilidade moral seja da criatura, a criatura tem que ser a causa eficaz do ato mau. É isso que defendem os calvinistas escolásticos.
Então, a criatura tem que ser a causa eficaz do ato mal. Porque se ela não for a causa eficaz do ato mal, e Deus apenas, então nesse contexto, Deus apenas a energiza e ela então decide agir dessa forma, e Deus atualiza esse ato, né? Esse que eu quero, então esse que vai acontecer. Vou dar um branco na cabeça dela, vou fazer alguma coisa para que ela não faça o ato Y ou K. Ok? É assim que eles pensam. Né? Eu quero que você compreenda como eles pensam. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, ok? Estou me segurando aqui para rir, para não rir, né? Mas vamos lá. Então, ela tem que ser a autora desse ato. Porém, a escritura, em Atos 17, respondendo a questão de Atos 17, a redução absurda é simples. Se nós produzimos nosso próprio movimento, é isso que Paulo está falando, então nós produzimos a nossa própria existência. Porque a palavra ali também, nele existimos. Não, não é esse o pensamento. Inclusive, isso vai contra tudo que o resto da escritura fala sobre causalidade. Esse pensamento, não o próprio texto da escritura. Quando ela diz que Deus faz todas as coisas. Então a ideia de remover o poder, não só o poder, mas o ato soberano de Deus sobre os decretos, não só os decretos, né, mas sobre os atos malignos. E com atos eu estou falando sobre pensamentos, intenções, enganos, etc. Essa ideia, ela parte de que a responsabilidade humana ela depende de que ele seja a causa eficaz de seus atos, de que ele dê a forma no sentido eficaz de seus atos, né? Que ele seja o autor dos seus próprios atos, no sentido em que ele pense, delibere e escolha fazer aquele ato específico. Daí que vem a ideia de que eles são responsáveis nessa autoria. Mas a Bíblia, ela não vê assim. Mesmo que o vaso, lá em Romanos 9, não seja o autor de suas próprias características más, né, o autor do seu próprio endurecimento, que Deus endurece quem quer e se compadece de quem quer, Paulo diz: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? O oleiro tem o direito sobre a massa de fazer X ou Y. Então a resposta de Paulo nunca é apelar para uma suposta causalidade eficaz da criatura em relação a Deus, metafisicamente falando, para que a criatura seja responsabilizada. A resposta de Paulo é censurar a criatura, censurar o objetor, e demonstrar que Deus é a causa eficaz do seu endurecimento e que Deus é a causa eficaz da sua natureza maligna. Uma outra coisa que eu já abordei muitas vezes sobre o texto de Romanos 9, mas aproveitando que estamos falando dele, é que eles vão dizer que a massa ali é a massa caída, mas isso não tem sentido. Porque as boas ou más características da criatura ali, elas vêm diretamente da mão de Deus. O oleiro faz um vaso para ir, um vaso de desonra. Isto é, e ele retruca ainda, porque me fizeste assim. Essa forma dele ser assim fala da sua natureza maligna. O endurecimento do coração dele fala de atos malignos, né? Internos, mas que seja. Isso se abrange para todo tipo de ato. Então a forma maligna do réprobo vem diretamente das mãos de Deus, e os atos malignos dele também vêm diretamente da mão de Deus. Então a resposta de Paulo não deixa uma margem para que você pense que o fato de você dar forma ao ato, no sentido de que você é livre metafisicamente, nesse sentido, porque Deus só te energiza e atualiza o teu ato, então você é responsável. Não é assim que a Bíblia lida com a questão. Ela não responde dessa forma que eles respondem. Né? Eles, inclusive, em um debate, né, eu não vou falar nomes, mas todo mundo sabe, a pessoa chegou a me dizer que Paulo não sabia responder e por isso ele deu essa resposta. Porque Paulo não sabia responder a questão dessa maneira, como eu expliquei que eles respondem, né, que a criatura então é a causa eficaz do ato mal. Então ele apela para a censura da criatura, dizendo que Deus tem o direito de fazê-lo. Não, não é isso. A responsabilidade humana ela não depende de poder causativo da criatura, de capacidade da criatura, de nada. A criatura, mesmo sendo incapaz de fazer, entendeu, algo bom, e mesmo sendo determinada a endurecer seu coração e a ser má, né, a ser um réprobo, ela é responsabilizada por Deus. Né? Então a responsabilidade humana não pressupõe liberdade da criatura, indeterminismo ou ações
eficazes, ou causalidade eficaz, né, da criatura em fazer atos maus. Não, a Escritura não responde assim. Isso é algo contrabandeado para dentro da Escritura, não é uma resposta da Escritura. A Escritura diz que a responsabilidade humana ela depende simplesmente porque Deus o responsabiliza e do conhecimento. Porque o homem sabe que Deus existe, Romanos 1 e 2, né? Porque o homem sabe o que Deus requer e mesmo assim ele não faz. Então, o conhecimento e a soberania de Deus estabelece que o homem é responsável e não a sua capacidade, ok? Então, desdobrando aí, nós podemos dissecar um pouco da questão do calvinismo escolástico, que depois nós vamos ver agora com calma a visão de Turrentini, a visão dos outros, mas eu já dei uma vamos dizer assim, um vislumbre para você sobre a forma de pensamento deles, Turrentini e outros pós-reformadores, que são os calvinistas escolásticos da tradição reformada, e você vai ver da onde que tiraram isso, né? Obviamente nós vamos ter pessoas e calvinistas que discordaram disso, ok? Aí eles são tidos por essa grande parte aí como hereges, mas na verdade eles estão notando coisas que os outros não perceberam. A questão que nós vamos abordar também, mas é uma questão também que não é de metafísica propriamente dita, mas eu acho necessária, porque eu acredito que seja interesse de todos, é a questão do supralapsarianismo, infralapsarianismo, do amiraldismo e a questão dos decretos de Deus. Existem diversas formas de interpretação e de entendimento sobre o lapsarianismo. Obviamente eu sou um supralapsariano teleológico e vou defender isso. Sendo um supralapsariano teleológico, obviamente eu vou ser um supralapsariano cristológico. Eu vou demonstrar como as coisas se interligam. Tá? E a ordem dos decretos de Deus, ela vai sempre pressupor todas as, vamos dizer, todas as ocorrências de maneira teleológica, ou seja, de trás para frente. Aquilo que era mais importante, aquilo que Deus visava antes da outra coisa, vem primeiro na parte do decreto. E a questão decretiva não tem a ver com um raciocínio, uma elaboração, vamos dizer assim, né, de coisas, ou saber que X coisa acontece, mas o estabelecimento daquilo que será feito primeiro. Isso é o decreto. O decreto ele não é o ato decretivo, né, de Deus eleger. Ele é o que Deus estabelece primeiro, como ele ordena esse decreto, que Deus decreta primeiro, no sentido de não só raciocínio, mas estabelecer. Ok? Então eles são decretados, vamos dizer assim, de trás para frente. Eu vou explicar isso melhor quando entrar na questão do supra, infralapsarianismo, arminianismo, amiraldismo. Tá? Então, na ordem histórica, os decretos eles vão acontecer de maneira histórica, obviamente. Mas na ordem de estabelecer o decreto, ele é decretado, ou seja, ele é colocado como alvo estabelecido como uma mente racional, de trás para frente. Nós vamos ver isso também. Toda mente racional, ela vai estabelecer o que vai fazer de trás para frente, ok? E não de maneira histórica. Ok? Então nós vamos trabalhar essa questão do lapsarianismo também. Nos próximos vídeos que nós vamos analisar agora os teólogos reformadores, né, da segunda leva, né, pós-reformadores, alguns pré-reformadores e talvez vamos dar uma pincelada ali ou pegada escolástica alguma coisa, porque nós vamos falar sobre eles. Aí nós vamos falar sobre Turrentini, vamos falar sobre diversos pós-reformadores. Depois disso, nós vamos entrar dentro da idade ali mais moderna, depois do renascentismo e tal. E aí nós vamos ver os filósofos, de maneira geral, obviamente, suas visões metafísicas, até a idade contemporânea. Aí nós vamos fechar esse ciclo. Aí nós vamos começar a ver especificamente as visões, como eu fiz essa análise aqui, nós vamos começar a ver especificamente as visões, tá, de cada linha filosófica, entendeu? Não de cada filósofo, como eu fiz a análise até agora,
Então nós vamos ver as visões de cada linha filosófica. E aí nós vamos poder seguir a nossa análise metafísica, ok? Então esse vídeo vai ser feito em 2 partes. Agora eu vou concluir essa parte e vou dar continuidade a outra parte, falando aqui mais sobre a questão de Calvino, da visão de Calvino sobre metafísica, a visão de Lutero sobre metafísica, tá? E a visão de Zanck e outros, tá? Eu vou trabalhar aqui, mas principalmente Calvino, Lutero e Zwinglio. Tá? Esses são os 3 que eu vou trabalhar. Talvez eu dê uma pincelada em Zanck ali, mas eu ainda não cheguei nos reformadores de segunda, vamos dizer assim, segunda onda, né? Ok? Vamos falar sobre John Knox também. Não sei se vou conseguir falar no próximo vídeo de 30 minutos sobre ele.